da engenharia de software, beleza? Algumas coisas a gente já passou aí. Essas perguntas todas a gente já fez. Essa pesquisa aí também a gente já respondeu. Tudo bem, então evolução. Hoje, o software é muito mais caro do que o hardware. A gente já discutiu sobre isso no ano passado, né? Os primeiros softwares aconteceram, ou pelo menos os reconhecidos softwares, começaram a surgir com a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho antes dela, né? E naquela época o hardware era muito caro. Então tinha lá o ENIAC, que é onde surgiram, na verdade, os computadores. Muita gente fala que o ENIAC é o primeiro grande computador. Eu particularmente discordo, acho que é o ENIAC 4, o grande computador, o primeiro grande computador. Enfim, o hardware ele tinha um custo muito maior que o software. Na década de 60, começaram a surgir algumas bibliotecas, principalmente para o pessoal fazer aplicações rodando em rede. Porque o objetivo básico do software na época era para fins militares. Foi dali que surgiu, por exemplo, a ARPANET, depois surgiu a internet, né? Então, há muito incentivo militar, muita pesquisa na área militar, que depois acaba expandindo para toda a sociedade, né? Então, nessa época aí, começou a ter muito software, muita linha de código sendo produzido, e a manutenção passou a ser um grande problema, né? A gente sabe que quanto mais código a gente produz, se a gente não produz com um certo processo, se a gente não documenta, se a documentação não é atualizada em relação ao código, de nada adianta. Dificuldade grande em se fazer manutenção. Se você já teve a experiência de pegar um sistema pronto para dar manutenção, eu acho que você entende o que eu estou falando, né? Dificilmente a gente compreende documentação, se é que ela existe, e ela está atualizada. De nada adianta eu ter um software funcionando e uma documentação, porque o cliente ele paga pela documentação, mas essa documentação tem que representar aquilo que está no software, né? Então, na sequência do nosso curso, a gente vê metodologias ágeis. Começa a ver Scrum, né, que é a metodologia ágil mais utilizada hoje. E um dos princípios da metodologia ágil é o quê? Do que adianta ter uma documentação completa se o software não funciona? O cliente vai estar satisfeito com uma documentação completa? Ele vai ter valor agregado com a documentação completa? A documentação completa vai trazer retorno sobre o investimento dele? Não. Ele ganha, ele aumenta o seu ROI em função do que agrega valor. E o que agrega valor é o software. O software tem que estar funcionando. Beleza? Existem algumas ferramentas que permitem, a partir do software, gerar documentação. E a partir da documentação também gerar código. Não quer dizer que é trivial, não quer dizer que é barato. Uma das soluções é o GNexus. E a licença dele, uma licença básica, GNexus 2x, é R$4.000. R$4.000 para um software que você não pode distribuir para, por exemplo, multi-usuários. Você consegue prototipar todo o software ali, usando o que vocês viram na disciplina de mapeamento de processos, né? Então vocês fazem os processos e a partir dos processos vocês geram telas. Esse software faz isso, que são as ferramentas case. Ferramentas case têm essa capacidade. Gera código, gera documentação. Só que aí tem uma questão que é qual é a complexidade desse código gerado? Não sei se vocês já fizeram algum website. E se você for fazer um website no bloco de notas ou fazer no Word, o Word também faz o seu site, não faz? Você foi lá, construiu a página, pediu para salvar HTML. Ele consegue rodar num browser, mas qual que é o código gerado pelo Word para fazer essa página rodar? Ele é pelo menos 5 vezes maior do que aquele construído por você, para fazer a mesma coisa. Então, nesse caso aqui, quando nós usamos ferramentas case, também há uma grande complexidade em olhar o código e dar manutenção nele. Aí a função principal passa a ser planejamento. O nosso planejamento é
que ser bem feito para o código não precisar ser alterado. E rezar para que o negócio funcione, que os requisitos não modifiquem muito. Né? Então é possível acontecer, é possível utilizar uma ferramenta dessa, mas a gente também tem restrições. Beleza? Vantagem dessa ferramenta: alta produtividade, alto nível de abstração. Eu não preciso entender a linha de código. Eu vou lá, mapeei o processo, gerei o código. Documentação atualizada em relação ao código gerado. Então tem algumas vantagens. Né? Empresas que utilizam GeneXus, Johnson usa GeneXus, Senac usa GeneXus. Né? Então é um software que poderia ser utilizado para dar produtividade. Beleza? Só que também tem algumas desvantagens. Voltando para a nossa evolução aqui, a gente chega na terceira fase, anos 70, 80, começam a surgir tecnologias interessantes para a gente, né? Comecinho da orientação a objeto é nessa época, comecinho não, década de 70, né? Exatamente 1970. Existe ali um artigo publicado por Boy Scott, onde ele passa a mostrar para a gente a capacidade de um banco de dados relacional. Então, duas coisas acontecem interessantes nessa época. Banco de dados relacional, que hoje toda empresa usa. Hoje, banco de dados relacional, vocês estão vendo, professora Silmara, é extremamente maduro, né? Mas é uma tecnologia de 1970. E orientação a objeto. Hoje, se você vai desenvolver um software, esse software vai ser orientado a objeto. Por quê? É o paradigma que melhor representa o que a gente tem no mundo real. Então, duas coisas que a gente utiliza muito hoje: orientação a objeto e banco de dados relacional. Banco de dados, objeto relacional. Porque são paradigmas diferentes. Tá certo? Você vai modelar uma classe, você vai modelar uma tabela. Você tem que transformar a classe em tabela. A gente vai ver como é que é feito isso. Vocês vão perceber que não tem uma alta produtividade. Então vão entrar alguns frameworks de ORM, de mapeamento objeto relacional. Eu faço classe e essas classes geram banco para mim. Então eu não preciso mais pensar em dois paradigmas, eu penso em um e resto também para o framework funcionar. Beleza? A gente tem frameworks conhecidos desse camarada aqui, que são o Entity, da Microsoft, o Hibernate, que roda no Oracle, né, no Java. Tem o N-Hibernate, que é o ambiente Microsoft. São os dois principais, beleza? Então a gente vê na disciplina, não nessa, mas no semestre seguinte, Framework ORM. Você quer desenvolver software com produtividade, você conhecendo boa parte desse código, boa parte, não tudo, porque o framework gera muita coisa pra gente, a gente tem que usar ORM. Beleza? Porque vocês vão ver, a gente vai desenvolver nesse semestre sites orientados a objeto com persistência e banco de dados relacionais, mais SQL. Mas isso dá um trabalho pra gente. A gente tem controle total do código, controle total da aplicação e do banco. Porém, a gente gasta mais tempo. E o cliente quer o negócio dele para quando? Para ontem. Então não tem por que a gente ficar utilizando sempre essa forma de trabalho. Quanto mais produtividade a gente conseguir colocar, melhor. Isso aqui é gratuito. Isso aqui é pago. Beleza? Então, a gente vê no quarto semestre um pouquinho de ORM, mas porque a gente precisa da base. E a base é feita orientada a objeto e banco de dados relacional. Então, são conceitos que surgem nessa época. Né? E aí chega na fase atual. Tecnologia orientada a objeto ela é consolidada. A gente tem aí dispositivos poderosos, dispositivos móveis, redes neurais, migração de dados, computação nas nuvens, uma penca de conceitos para se desenvolver um software. Né? Por isso o software fica caro. Né? A capacidade de construir software não acompanha o ritmo da demanda. A gente tem muito mais demanda para software do que mão de obra capacitada, do que empresa para desenvolver software. Né? As empresas desenvolviam software desktop. Aí surgiu a internet, o pessoal passou a desenvolver software para a internet. Hoje todo mundo aí tem um celular, um smartphone, tablet. Então a gente tem que alterar a nossa demanda para isso daí. Desenvolver para dispositivos móveis. Só para dispositivos móveis? Não. A gente ainda continua precisando desenvolver alguma coisa para desktop, muita coisa para web, e aí entrou essa parte de dispositivos móveis. E aí o pessoal inventa esse negócio de nuvem. Então são 4 coisas que pelo menos a gente desenvolve
comercialmente. Toda empresa vai trabalhar com essas 4 plataformas, o que passa a ser muito complicado, né? Por quê? Cara, dificilmente você vai ter todas as aplicações de forma integrada, que daí chega no 5º nível de maturidade de Nolan, né? A gente começa a realmente fazer pesquisa, a ter uma boa produtividade, a não ter ambiguidade de respostas quando tudo está integrado. Integração é um negócio que toda empresa almeja, né? E aí vem um outro conceito, não sei se o pessoal já viu, que é arquitetura orientada a serviço. Hoje, integração é feita com SOA. Não hoje, né? Já tem uns 5, 6 anos. Mas é feita com SOA, que é um conceito que as empresas implementam, a maioria delas, usando web services, protocolo SOAP e REST. Então, você quer integrar a aplicação hoje, você vai usar o web service. Você vai usar o web service para fazer com que diferentes aplicações conversem. Essas aplicações podem estar em quaisquer linguagens. É .NET, é C, é VB, é Java, é Python, qualquer linguagem. A gente consegue integrar com o web service. Por quê? Porque o web service gera para a gente XML. E XML roda em qualquer lugar. Roda no Windows, roda no Linux, roda no seu dispositivo móvel, roda onde tem um sistema operacional. E qualquer linguagem interpreta XML. Beleza? Então, integrar é onde qualquer gestor de TI quer chegar. Pensando nas aplicações da sua empresa. E para integrar hoje o web service. Que não é um conceito novo. É um conceito de 2002. Beleza? Então, algumas coisas aí que a gente tem nessa fase, né? Ainda assim, a gente continua tendo projetos muito ruins. Projetos que são cancelados, projetos que são atrasados. Projetos que ficam com o orçamento estourado, com o prazo estourado. E não sei se vocês lembram, né? Se a gente usa metodologias tradicionais, isso aí é 80%. Se a gente usa metodologias ágeis, isso gira em torno de 60%. Então, boa parte do que a gente faz não presta. Beleza? Pensando em software, né? Por que demora tanto tempo para que os programas sejam concluídos? Por que vocês acham? Por que vocês acham que um software demora tanto tempo para ser finalizado? Os requisitos mudam. Os requisitos variam. Os requisitos variam. O que mais? Por que demora? Mão de obra a gente não tem suficiente. Fica caro se eu quiser a resposta para ontem, né? Então, se eu for fazer o software para entregar daqui a 3 meses, que é um valor, se eu for fazer para ontem, eu vou dar prioridade, então vai ser um outro valor, então fica caro. O que mais? Por que demora tanto tempo? A quantidade de coisas que a gente tem que pensar para fazer um software, a gente leva em consideração ou não? Isso dificulta ou não? Qual linguagem você vai escolher para fazer um software? Qual quantidade você vai escolher para fazer um software? Se você vai colocar isso em nuvem, qual nuvem você vai escolher? A nuvem da Microsoft, da Amazon, da Google? Né? Então, a tecnologia, ela interfere no desenvolvimento do nosso software. Se você vai escolher qualquer uma daquelas coisas que eu comentei ali, virtualização, computação nas nuvens, qual plataforma, qual dispositivo móvel você vai utilizar, cara, isso aí tudo a gente tem que levar em consideração. E outra, já não existe um software no mercado que faz aquilo que o cliente precisa? Será que a necessidade do cliente, para atender a necessidade do cliente, já não existe um software que atenda perfeitamente? Cara, a quantidade de software que a gente tem, né? Então, antes de mais nada, antes de desenvolver qualquer tranqueira, a gente tem que procurar no mercado se existe ferramenta aceitável, em conformidade com os requisitos do cliente. E aí entra um termo que é COTS, Commercial Off the Shelf, os softwares de prateleira, né? A gente procura software de prateleira, não precisa ir na prateleira, obviamente, qualquer baixa aqui, super downloads, nem sei se existe mais, mas você procura um software no mercado que atenda às necessidades do cliente. Aí você fala assim, senhor, mas a necessidade do cliente muda. Beleza, esse é um requisito. Se os requisitos do cliente estão consolidados, o software que atendeu, morreu a ideia, não tem problema. Mas os requisitos mudam. Esse software tem que aceitar mudanças. Nada impede de você contratar uma empresa para customizar esse software. Ou ele é open source. Você vai lá, entende o código e customiza.
Ou tem um software que atende parcialmente os requisitos do cliente e o que não atende eu vou desenvolver integrando essas duas ferramentas. Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar é: tem software que atende a solução do cliente? Se não tem, a gente desenvolve. Entende? Total ou parcialmente. Beleza? Se não tem, a gente desenvolve. Então, a segunda opção sempre vai ser desenvolver. Nunca a primeira. Você sempre vai fazer uma análise de mercado, vai fazer um estudo de viabilidade, porque às vezes tem lá um software que atende, mas ele é extremamente caro. Ou, para esse software, o ROI do cliente, o retorno do investimento, vai demorar alguns anos. Então não compensa. Compensa fazer. Beleza? Então depende dos requisitos do seu cliente. Mas a primeira opção sempre é buscar algo do mercado. Ainda mais se for gratuito, né? Se for software livre e open source. Porque daí você tem a capacidade de customizar. Não quero dizer também que é fácil. Né? Você pega o Linux. O Linux é software livre e open source. Quantas pessoas você conhece que dão manutenção no kernel do Linux? Então, se tem algum problema no kernel do Linux, cara, você vai estar vendido. Por isso que quando a gente prefere Linux, a gente vai normalmente para a Red Hat, que é a versão proprietária do Linux. Tem uma empresa por trás que dá o suporte, para você não ficar vendido. Para o gestor, principalmente, não ficar vendido. Por quê? Porque a tomada de decisão, vamos trocar tudo de Windows para Linux, é do gestor de TI. Né? Em função, obviamente, de quem está debaixo dele fazendo assessoria. Mas quem tomou a decisão, quem assinou o papel ali, é o gestor de TI. Quem inventou de trocar o negócio. E agora está tudo parado. Porque ninguém consegue consertar. A comunidade conserta nada. A comunidade não vai consertar na sua demanda. Vai consertar na demanda dela. Né? Então, a gente também tem que ter um certo receio ao utilizar software totalmente open source e livre. Você tem que fazer essa análise de risco. A gente vê como fazer análise de risco depois. Beleza? Existe, se vocês quiserem anotar aí, existe uma metodologia para análise de risco. A mais utilizada é essa daqui, ArcHippoWay. Bem, por que os custos são tão elevados? Diante de tanta coisa que a gente tem que levar em consideração para desenvolver. Além do que? Aquilo que eu falei na aula passada, é um filho. Você colocou o filho no mundo. O software não é aquilo que você fez e entregou. Responsabilidade sua é eterna. Alguém invadiu esse site, alguém invadiu esse software. Responsabilidade continua. Eu vendi os direitos autorais do meu software. Azar seu. Você ainda é responsável, porque você que fez. Beleza? Então, por isso, a gente tem aí um custo tão elevado. Né? Diante das tantas coisas que a gente tem que levar em consideração. Por que não descobrimos todos os erros antes de entregarmos o software ao nosso cliente? Por que a gente não consegue descobrir tudo antes? Porque tem que testar. Igual o Windows 8, igual qualquer coisa. Né? A gente vê mais a questão dos produtos Microsoft. Porque a gente usa no dia a dia. Mas todos os softwares têm bugs. Todos os softwares têm erros. Só dá na mão do usuário certo, aliás. É só dar na mão do testador certo. Ou do usuário errado também. Depende. É questão daquilo que eu coloquei, acho que em alguma outra aula, né? A sua experiência de usuário é diferente do outro. A experiência do testador também é diferente. Então jamais a gente vai ter 100% de cobertura de teste de uma ferramenta. Jamais. Não tem como. É inviável financeiramente. Né? A minha aplicação ela tem 2 telinhas. Aí você consegue cobrir até 300.000%. Só tem 2 telas. Né? Mas eu estou falando para softwares grandes. Né? Grandes assim, 10 classes para mais. Você já não consegue cobrir ele todo. Se o seu software tem mais de 10 telinhas, cara, você já não consegue cobrir ele todo. Então, imagina um Windows, como é que a gente vai cobrir 100% de teste do Windows? Que os caras vão lá e inventam, vou desenvolver um outro driver, e agora o Windows tem que reconhecer esse negócio e ser compatível com o que já tem. Eu vou desenvolver um software, ele tem que rodar. Como é que vai ser compatível com tudo? Não tem bolinha de cristal, não dá. Né? Da mesma forma, pensando em segurança, eu vou desenvolver um antivírus para um vírus que ainda não existe. Não tem jeito, não tem jeito. Antivírus é reativo. A partir de um vírus, a partir da disseminação dele, que aí vão desenvolver as vacinas para tirar esse cara. Né? Da mesma forma, a gente só vai conseguir desenvolver um software que reconheça outros e não seja com bugs daqui a alguns anos.
dificilmente a gente vai ter um software que não tenha erros. E a gente quer entregar logo para o cliente para quê? Por que a gente quer entregar logo para o cliente? Para ganhar. Eu preciso rentabilizar. Eu preciso faturar para até mesmo evoluir o software. Né? Então a gente quer colocar logo um software para funcionar para o cliente ter o retorno. A gente tem que colocar software num nível aceitável. E esse nível aceitável não vai pegar todos. Não tem jeito. Beleza? Existem algumas técnicas para testar. Teste de caixa branca, teste de caixa preta, teste unitário, teste de integração, teste de carga, de estresse. Uma pinca de teste. Mas a maioria das empresas hoje não faz. Por quê? Porque acha que testar não é o grande desafio do software. Coloca na função do engenheiro de software, planejou errado. Coloca na função do programador, programou errado. Mas é preciso testar. Por isso que eu comentei na outra aula. O testador hoje, ele ganha muito bem, tão bem quanto um programador. Por quê? Porque o testador é um programador experiente. Agora, o pessoal coloca aí resultados do Enem, aí consulta, aí o site fica disponível, não faz teste de carga antes, né? E vira e mexe, o pessoal consegue acessar os dados Exatamente, né? do candidato. E aí você fala assim, pô, mas é um negócio complexo? Não, não é complexo, cara. É falta de vergonha na cara mesmo. Você vai lá e põe lá o JMeter. JMeter é um software que faz teste de carga. Você fala, ó, tem um site, eu quero verificar qual que é a capacidade desse camarada. Quantas pessoas conseguem conectar simultaneamente nele? Roda esse cara. Ele vai dar a resposta para você. Em função da resposta, você vai lá e dimensiona o seu servidor. Então é falta de vergonha na cara. É um software gratuito. Né? Então, muitas pessoas não conhecem. Né? Aí entra na ignorância mesmo. Porque quando você não conhece é porque é ignorante. Né? Se você pegar a definição da ignorância, é que você não tem conhecimento de alguma coisa. Mas muitas pessoas negligenciam. Sabe que existe o termo. Né? Se você está colocando um site desse porte, sabe que vai ter sobrecarga. Sabe que vai ter sobrecarga. Então coloca, faz o teste adequado. Né? E por que temos dificuldade de medir o progresso enquanto o software está sendo desenvolvido? Alguém, vocês já responderam que alguns já desenvolveram software? Desenvolveram software em equipe? Se desenvolveu software em equipe, você tem essa resposta aí para mim. Por que temos dificuldade de medir o progresso? Cara, a equipe não conversa. Muitas vezes, os prazos que o gerente de projeto coloca são totalmente malucos, né? São extremamente apertados. Para quê? Ele quer entregar o produto logo para o cliente. Mas ele não tem a experiência daqueles que vão desenvolver. Ele não tem a dificuldade daqueles que vão desenvolver no dia a dia. Então, essa falta de comunicação entre testador, programador, gerente de projeto, cliente, é o pior problema. A gente tem que fazer uma comunicação no dia a dia. Todo dia, face a face. Esse face a face, hoje a gente tem tecnologias que superam, né? Põe um Skype aí da vida, põe aquele aplicativo lá da Google, né? Então tanto faz. Não precisa ser exatamente presencial, mas é necessário ter uma comunicação diária, porque só assim você tem um acompanhamento, né? E quando a gente pensa em gerenciamento de projeto à moda antiga, isso aí a gente vai lá e paga o pincel para os caras, você tem que fazer e entregar para mim até o final do mês. Como é que software atrasa um ano? Falta comunicação, falta gerenciamento mesmo, né? E aí, para aqueles que têm o privilégio de ter um cara com essa certificação, aí o negócio é um pouquinho diferente, que é o Project Management Professional, é o profissional de gerenciamento de projeto. Para você pegar essa certificação aqui, é uma das mais difíceis, né? Você precisa ter, por exemplo, faculdade mais 4.500 horas de experiência em gerenciamento de projeto. Se você não tem faculdade, você precisa ter 7.500 horas comprovadas em gerenciamento de projeto. Não quer dizer que você é o gerente. Você tem que fazer parte daquilo ali, né? Eu conheço um amigo que vendeu um carro para tirar a certificação. E você precisa fazer um curso depois ainda para tirar a certificação. Hoje ele ganha o valor do carro que ele vendeu por mês, né? Então é uma certificação que ainda a gente tem poucos aqui no Brasil.
E aqui esse cara aqui, o PMP, ele segue o que o PMI coloca, que é o Project Management Institute, que é o Instituto de Gerenciamento de Projeto. Esse carinha tem um guia, que é o PMBOK. É um guia, é um conjunto de livros, que você estuda esses livros e faz a prova. Obviamente tem que ter experiência. E esse cara consegue gerenciar qualquer tipo de projeto. Eu vou construir uma estrada. Esse cara consegue gerenciar. Eu vou construir um software. Esse cara consegue gerenciar. Porque é gerenciamento de projeto. Não fala que é gerenciamento de projeto TI. Não fala que é gerenciamento de projeto de software. Você tem parte desse PMBOK que é de software. Mas a ideia é aplicar gestão. Né? Então é uma outra área que vale a pena pensar. Ainda vale a pena pensar. Por exemplo, eu participo como programador de uma bolsa lá no INPE. Um programa já conta já. Isso. No seu contrato ou na sua carteira tem que estar isso. Que você tem que comprovar que você tem essa experiência. Seja como gerente, seja como qualquer um da equipe que participou daquele projeto gerenciado. Né? Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido. CBO, Catálogo Brasileiro de Ocupações. No Catálogo Brasileiro de Ocupações, lá tem a definição de cada cargo, de cada ocupação. Então tem lá, assistente de informática, assistente não sei do que, técnico de informática, analista de sistemas, engenheiro da computação. Então aqui fala o que é cada ocupação. Beleza? O PMI usa as definições para o Brasil do que está no CBO. Então, se na sua carteira de trabalho está lá marcando que você é assistente, só que você vai lá, o seu empregador vai lá e paga mais do que está registrado. Isso, cara, acontece de a rodo aqui no Brasil, né? Não sei se acontece com vocês. Mas na carteira está uma coisa e ele paga totalmente diferente, paga mais. Se você quer tirar esse negócio, rodou. Você rodou. Por quê? Porque você não consegue comprovar. Porque assistente não está no CBO para o PMI. Você tem que ver quais são as ocupações que o PMI considera para você falar, bom, beleza, programador, ele considera. Então, você é assistente na carteira, mas a sua função é programador. Né? Você ganha como programador, mas na carteira está totalmente diferente. Então, é um negócio que já não comprova. Beleza? Então, tem só tomar esse cuidado aí. Mas eu acho que vocês ainda têm um certo tempo, né, para pensar nessa certificação. Aquilo que eu comecei a falar no finalzinho do primeiro dia de aula. É muito importante que vocês, se vocês quiserem manter na área de TI, como gestor de TI, 2 certificações que vocês precisam. Pelo menos uma outra aqui também, que já tirou a ITIL, tira a ITIL 20 mil. Né? Então são 3 coisinhas aqui que vocês poderiam pensar. ITIL Foundation, COBIT Foundation e ISO 20 mil. Isso aqui é a base da gestão de TI em qualquer organização. Né? Mas é aquilo. Quantos gestores a gente precisa? Quais empresas precisam de gestor de TI hoje? Qual empresa vai pegar um recém-formado para gerenciar a sua TI? Então são perguntas que para mim não fecham. Né? Para mim não fecha. Então, eu sugiro, isso aí eu faço todo semestre, procure uma área técnica, entre pela área técnica e tente chegar onde você quer. Eu quero ser gestor de TI, tenta entrar por qualquer uma das outras áreas de TI. Porque entrar por gestão, na nossa região pelo menos, eu acho que é bem pouco. Em São Paulo, sul do Brasil, Nordeste, você tem bastante possibilidades. Né? Mas também, provavelmente, as empresas já têm um gestor. Então é entrar como um trainee de gestor, mas novamente, eu acho que a quantidade de vagas é mínima para isso, né, para essa área. Não é desanimar, vou chegar e vou trancar o meu curso lá então. Não é para isso. Estou falando procura uma área técnica para facilitar a sua entrada. Programador, banco de dados, testador que é mais alto nível, né, analista, qualquer coisa, qualquer outra área que seja técnica. Isso com certeza vai facilitar. Né? E tente tirar certificações. Isso aqui comprova que você conhece. Ou que em algum momento você conheceu. Né? Tem casos de indianos com 7, 8 anos de idade que tem certificação Microsoft. Cara, porque a certificação em geral, nesse nível, é decorar. É decorar. Você pega o livrinho, dá uma lida, vai lá e faz a prova. Nesses casos aqui, isso aqui tem que
100 páginas mais ou menos, 110 páginas. Você vai lá e faz a provinha. Isso aqui não muda muito, isso aqui é igual ao ITIL, bem próximo de ITIL. Então são certificações tranquilas de serem feitas. Você pega a certificação Microsoft, certificação LPI do Linux, você tem um livrinho de 800, 1000 páginas. E às vezes só ele não é suficiente. Mas se estudar aquele carinha ali, fazer o dia a dia dos laboratórios, pronto, você vai lá e faz a prova, cara. É extremamente tranquilo tirar a certificação dos níveis básicos. Para programação, para banco de dados, para qualquer tranqueira que você pense. Você não entende? Beleza? É uma sugestão. Antes eu dava uma sugestão assim, né? Pô, tenta tirar uma certificação por semestre. Você está no terceiro, se você já não tirou, dá para você tirar aí mais umas 4. Né? Porque dá. Porque é possível. É free? Os cursos, para a maioria, o conteúdo, para a maioria das certificações básicas, para software, para sistema operacional e por aí vai, o material você consegue na internet. Né? Ou você vai lá e compra um livro, que o livro é R$100, R$200, alguma coisa assim. A prova, a maioria delas não, todas são pagas. Aí varia, por exemplo, a prova da Microsoft estava em $80. A prova da IT estava em 165, $170. Então, esse é o custo. Né? Mas eu acredito que vale a pena. Por quê? Porque você comprova que algum dia você estava sabendo daquilo ali. Né? Não ficar. Algum dia você sabia. Algum dia você sabia, né? Porque você vai lá e tirou o IT Foundation hoje. Se você não usa no dia a dia o IT, você não vai lembrar de tudo daqui a 2, 3 semanas. Não tem jeito. Não precisa nem ser muito tempo. Né? Porque tem muitos detalhes. Isso pro básico. A ITIL, quem tem a ITIL Expert, também é semelhante ao PMP. Você precisa ali de 22 certificações para chegar no ITIL Expert. Então tem uma pinca de coisa para ser feita. Isso em geral, Microsoft é a mesma coisa, Linux é a mesma coisa, então você tem uma coleção de certificações. Porque é uma das formas deles também capitalizarem. Fala assim, pô, eu estou formando profissional Microsoft, eu estou formando profissional Linux. Está alimentando a tecnologia no mercado. Então, para eles também é interessante. Né? Por exemplo, certificação SharePoint. O pessoal já ouviu falar de SharePoint? SharePoint é um ambiente que você consegue desenvolver quase igual ao Genesis, bem abstrato. Você vai lá, começa a arrastar as coisinhas, é bem fácil de configurar. Então, é um ambiente da Microsoft para desenvolvimento de software, principalmente se for colaborativo esse software. Né? Para quem tinha SharePoint básico, que era MCP, Microsoft Certified Professional, a Microsoft pagou uma viagem para Las Vegas, porque ia ter lá o encontro dos certificados SharePoint. Então quem tivesse no Brasil naquela época, que eram poucos, tinha essa vantagem, tinha esse benefício. Né? Fora que você tem outras coisas, você tem, por exemplo, tira a certificação Microsoft, você tem acesso a Alpha Test, você tem benefício nos programas deles, você tem visita à empresa, mesma coisa para Red Hat e por aí vai. Né? Então você tem alguns benefícios a mais, além de comprovar aquilo que você sabe. Consequências. Né? Então aplicações, elas são muito antigas, eu acho que eu já comentei isso, não comentei? Aplicações são muito antigas, pequenas alterações podem fazer o sistema todo falhar, né? Não tem como substituir esses sistemas em geral. Brasil, por exemplo, sistema de tráfego aéreo, o Brasil está tentando trocar agora, mas é extremamente de alta criticidade, né? Porque o sistema antigo não suporta as tecnologias novas, não suporta a quantidade de aeroportos que se pretende colocar, não suporta a quantidade de voos que se tem. Então tem que trocar o sistema. Só nesses casos mesmo, do contrário, deixa lá, nem mexe, ó, esquece, põe num cofre, ninguém mexe naquilo, porque é muito crítico. Né? Então, isso que eu já cheguei a mostrar, curva de falha do hardware. Né? Então, um projeto de hardware normalmente tem esse tipo de falha. Começa tendo muita falha, porque você está tentando achar os melhores componentes para montar aquele hardware. Depois, ele estabiliza. Porém, com o tempo, é um equipamento eletrônico, tem um tempo de vida útil. Ele vai começar a desgastar de novo. Essa é a curva do hardware. Né? Beleza? Curva do software. Curva do software, a ideal, a utópica, é essa daqui. Por quê? Você começa a fazer o software, está cheio de defeito, erro, falha, bug, por aí vai. E com o tempo você vai consertando. Legal. Até chegar no nível ideal.
correção de requisito, ou a cada alteração de requisito, perdeu tudo de novo. Você vai ter que testar tudo de novo. Tem o que a gente chama de teste de regressão. Cara, se alterou esse carinha aqui, você tem que testar tudo que você fez e garantir que passou, garantir que foi testado, né? Então a curva real é semelhante a essa daí, beleza? Para software. Alguns mitos que a gente tem na área de engenharia de software relacionados ao gerente. Temos um manual repleto de padrões, tudo documentado. Ele é usado? Por que você fez tudo isso? Por que o cliente pagou por tudo isso? Né? As técnicas que você utilizou são adequadas ao software que está sendo desenvolvido? Você usa as linguagens de programação, as tecnologias mais modernas? Você sabe liderar a sua equipe? Né? E, em relação a isso daqui, ele é completo mesmo? Ou é uma estratégia de marketing? Você fala que você tem um manual completo, né? Mas será que ele realmente é? Mitos continuando do gerente aí, temos os computadores mais modernos do mercado. Não adianta nada. Você tem o computador mais moderno. O que seria o mais moderno hoje? Um i7 de quarta geração com uma placa de vídeo, né? Talvez o mais moderno, o que tem a maior capacidade de processamento para um usuário. E aí? Você precisa de tudo isso? O cara que está sentado na frente vai saber usar todos os recursos que estão no computador? Para que você vai precisar disso então? Né? Então, ferramentas que auxiliam o desenvolvimento são mais úteis do que só o computador em si. Beleza? Se o cronograma, que isso aqui acho que é o que mais acontece quando o cara é inexperiente. Se o cronograma está atrasado, se eu adicionar mais pessoas, resolve. Nunca. Nunca. Se o cronograma está atrasado, se você colocar mais pessoas, o cronograma vai ficar mais atrasado ainda. Por quê? Essas pessoas que estão entrando, elas não têm a cultura da empresa, elas não sabem as técnicas que vocês estão usando, não sabem como é que vocês estão documentando, como é que vocês estão testando. Então ela tem toda uma fase de aprendizagem até entrar realmente na equipe, né? E normalmente causa um transtorno comportamental, que é o quê? Ah, é? Então você que está entrando agora é a solução dos problemas? Então não necessariamente a equipe vai aceitar esse cara muito bem, né? Então tem alguns traumas aí. Cara, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer quando o cronograma, você está vendo que vai atrasar? O que você tem que fazer? Você tem duas opções. Primeira delas, você vai lá e negocia. Vai lá e negocia para estender o cronograma. Segunda delas, arca com os custos. Paga-se a multa. Depende do seu contrato. Se você usa o contrato da maneira tradicional, usando metodologia de desenvolvimento tradicional, provavelmente você está entrando na segunda. Você vai pagar a multa. Por isso que os caras fazem o quê? Pô, eu tenho aqui as 4 fases de desenvolvimento. Eu tenho especificação, eu tenho o projeto, a modelagem, eu tenho a implementação, eu tenho teste. E depois eu entrego. Se o seu prazo está estourando e você não quer pagar a multa, o que você faz? Você não testa. Você tira o teste, porque a implementação está demorando. Então por isso que muitos softwares, ainda mais pensando na metodologia tradicional, contratos feitos baseados nessa metodologia, vão negligenciar teste. Se negligencia teste, está cheio de erro, está cheio de bug. São coisas diferentes, né? Está cheio de defeitos. Beleza? Então é um negócio que a gente tem que dar uma pensadinha. Se você tem aí, usando a metodologia ágil, há grandes chances do seu contrato ser negociável. Porque você negocia por sprints. A gente vai entender o que são essas sprints. Mas você negocia por funcionalidades, basicamente. Você consegue falar, ó, pô, eu não vou entregar essa funcionalidade agora, vou entregar na próxima. Então tem essa margem. Beleza? Mas a primeira opção é negociar. Mitos do cliente. Uma declaração geral dos objetivos é suficiente para começar a escrever o programa. Você tem necessidade de algum sistema, mas pô, se tivesse esse sistema, ia mudar a minha vida. Você tem essa necessidade? Você lembra de alguma coisa que eu tô... Se tivesse um software desse jeito, eu
estaria mais confortável, ou estaria milionário, sei lá. Você sabe de algum software que você precisa? Que a sua empresa precisa? Você lembra de algum ou não? Na empresa que eu trabalhei até o ano passado, ele achou, marcenaria, sabe? Ele achou que colocando o ProMold, que já faz plano de corte, gabarito, praticamente ele fazia tudo sozinho, ele economizava no tempo de produção. Aconteceu que até ele implementar e até ele treinar alguém, demorou muito mais e no final não rendeu tanto, porque a pessoa não conseguia entregar os projetos a todos os marceneiros. Era mais fácil entregar o desenho e a pessoa fazer na hora. Beleza. Pensando nele como cliente, quando ele for contratar alguém, na primeira conversa, o que ele provavelmente falou? Eu quero alguma coisa para me agilizar. Para agilizar, relacionado ao plano de cortes das madeiras. Isso. Com essa declaração, é suficiente fazer um software? Não. Mas nunca, né? Mas nunca. Não dá para ser feito. E aí, porque isso aí acho que é trivial. Todo mundo fala, mas isso é óbvio, né, senhor? Qual que é a próxima pergunta dele? Qual que é a próxima pergunta dele? Isso realmente vai funcionar? Tá louco, né? Ele não vai perguntar isso, né? Não, mas não, pelo menos a pessoa que vai programar, ela tem que perguntar se realmente é aquilo que ela quer, né? Ah, tá, ele vai contestar ali, vai tentar entender melhor. Mas qual seria a próxima pergunta do cliente? Quando que vai estar funcionando? Ele quer pra ontem, né? Mas beleza. Qual que é a outra? Quanto vai custar? Meu, com uma declaração dessa, você acha que eu consigo estimar para você quanto tempo eu vou gastar para fazer e quanto vai custar? Não dá. Mas quem usa a metodologia tradicional vai dar um valor. Você chega lá e fala assim, eu preciso de um site. Quantas pessoas não chegam e falam, eu preciso de um site. Tá bom, para que você quer um site? Eu quero mais isso. Quanto que fica? Não dá para falar, cara. Não dá para falar. Ah, eu preciso de um sistema para gerenciar o hotel. Tá bom, você tem uma experiência, já fez algum para gerenciar o hotel. Você tem uma ideia de valor, mas você não consegue passar. Ah, eu preciso de um software, de um site de e-commerce. Você já fez o site de e-commerce, mas não dá para passar. Por quê? Existem as especificidades de cada cliente. Com uma declaração geral, não dá para a gente estimar nada, muito menos definir. Muito menos fechar contrato. E aí entra naquela bola de neve. Você fala assim, então beleza. O que eu preciso fazer para estimar melhor? O que eu preciso fazer? Eu como desenvolvedor. O que eu preciso fazer para falar, não, beleza, eu vou demorar 3 meses e vai ficar em tanto. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o quê? Detalhar os requisitos. A gente vai ver, tem algumas técnicas, tem entrevista, tem questionário, tem observação em loco, tem pesquisa, tem análise de outros softwares, tem uma bilha de coisas que a gente pode fazer. Quanto tempo você vai gastar para analisar corretamente os requisitos? Um mês? 2 semanas? 2 semanas, vamos por 2 semanas, vamos ser muito. 2 semanas. Você foi lá, fez a proposta pro cara. Vai ficar 5 mil reais. Não, 5 mil reais eu não pago. Quem pagou essas 2 semanas? Quem pagou essas 2 semanas? Ninguém. Estou entendendo por que o negócio não fecha? Por que as empresas de software atuais estouram prazo, estouram orçamento? Aquelas que utilizam metodologias tradicionais? Porque não dá para a empresa que está com um conjunto de funcionários, de colaboradores, gastar muito tempo para especificar o software. Eles já têm uma ideia e ele já vai no primeiro dia fazer a proposta e mandar pelo menos o valor. Vamos fechar nesse valor ou não? Vamos fechar nesse valor. E o que acontece para o cliente? Normalmente paga a mais. Paga mais. Nenhuma empresa, a não ser que você seja assim, eu estou começando. Se você está começando, você vai querer ganhar clientela, não sei o quê, não sabe o preço do mercado, vai colocar um preço lá que você acha aceitável. O cliente vai estar ganhando. Depois, isso. Até você fazer o primeiro. Você falou, pelo amor de Deus, não está fechando a conta, eu estou ganhando R$2 por hora. Não dá. Você sai insatisfeito, o cliente fica insatisfeito, você vai sentar a faca no próximo. Para compensar, e por aí vai. Então você começa sentando a faca. O cliente começa a falar, não, então não. Você não, pô, nesse valor. Tem alguns casos, até para contar mais para frente, né? O que interessa para a gente é metodologia ágil, é uma outra coisa que ajuda. A gente vai montar o software naquilo que o cliente precisa. E a empresa não vai gastar muito tempo planejando isso.
Por quê? Porque o requisito muda, o software evolui, então o prejuízo é menor para ambas as partes, né? A gente vai entender como é que isso funciona, beleza? Entenderam um pouquinho do problema aqui? Beleza? Por que software fica caro? Por que demora tanto? Por que estoura prazo? Porque não tem jeito, cara. Não tem jeito. Alguém vai sair no prejuízo se a gente pensar nessa analogia aí que eu tentei fazer, né? Então, a definição inicial muitas vezes é ruim, principal causa do fracasso de projetos de desenvolvimento de software. Essa declaração abstrata inicial, que a gente acha que vai solucionar, que a gente acha que a gente vai conseguir desenvolver todo o software. Agora, no caso dele, não deu certo porque não foi efetuado o treinamento. Não sei, mas pode Mas ser. assim, Não, ele quem desenvolve o software, na verdade, deveria prever. Você tem que treinamento na hora de contratar para fazer. Isso. Porque assim, hoje, o que a gente tem que vender? Hoje não é só o software que a gente vende. Hoje a gente vende o software e o serviço. O que é o serviço? É você, enquanto está desenvolvendo o software, ganhar a fidelização desse cliente. Ele vai confiar em você para desenvolver o software dele e os demais softwares dele. É você vender o treinamento, que é um serviço. É você vender o mínimo de documentação possível para que, se ele não quer mais o seu serviço, alguém possa continuar. Então a gente vende serviço junto com o software. Se você quer maximizar o seu lucro aí, né? Porque no treinamento, o que você vai gastar? Tempo, só tempo, né? Tempo e faz teste, né? O treinamento serve até como teste também. Também. Não deveria ser, né? O teste já deveria ter sido feito, a gente só entrega e está pronto. Para daí a gente dar o treinamento. Porque imagina você está dando treinamento e o negócio vai lá e começa a dar um bug que você não espera. Por quê? Porque o treinamento não é exato. Eu estou fazendo isso daqui, isso aqui, isso aqui. Provavelmente tem alguém lá fuçando, mexendo não sei o quê, viajando. Né? Será que tudo foi testado para você dar o treinamento? Então é meio complicado dar o treinamento sem fazer o teste de antes. Beleza? Eu particularmente não uso essa ideia. Testa tudo. Aquilo que a gente testou, manteve um mínimo de qualidade, a gente entrega. Aí a gente dá o treinamento em cima daquilo. Mas, para minimizar o custo, pensando no cliente, qual que é a ideia? Todos os softwares, pelo menos estava lá nas nossas características, pelo menos eu comentei isso aí, precisam disso daqui. E o que é isso daqui? O que é usabilidade? Interface amigável, interface intuitiva, fácil de usar, né? Quanto menos clique que eu der, melhor, porque eu preciso chegar no meu objetivo quanto antes, né? Se eu penso em usabilidade, precisa de treinamento? Precisa de treinamento, mas o treinamento é mínimo. Fazer uma videoaula de treinamento vai resolver? Não. Fazer videoaula é uma possibilidade que você faz e deixa para o cliente. Mas vende o treinamento à parte. Só não fica enrolando o cara. Não tem porque ficar enrolando o cliente percebe. Né? Então vai lá, dá o mínimo de treinamento possível, se a sua interface ela ajuda. Se o seu layout ajuda. Né? Então, são algumas coisas que a gente tem que dar uma pensadinha aí. Beleza? Deixa eu voltar para cá. Então, do cliente ainda, os requisitos modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas. O cliente pensa isso em geral. Né? Pô, isso aí é pai, isso é simplesinho. Eu preciso de um programinha. Que programinha, filho? Não sou... Tá maluco? Você precisa de um software. Meu software tem uma tela. É um software, continua sendo software. Mas é simples. Então senta e faz. Né? Você está enrolando para fazer. Tá bom, pega aqui, ó. Aqui, ó. Eu dou até para você o que eu estou usando para desenvolver. Pega e faz. Se você acha que é simples. Né? Então o cliente tem essa visão. Obviamente, você não vai dar essas respostas para o seu cliente. Mas ele vai continuar tendo essa visão. E aí, uma das formas que ajuda a tirar essa visão do cliente, metodologia ágil de novo. Metodologia ágil. Dá para a gente aplicar uma técnica que é o Planning Poker. Com o Planning Poker, o cliente, com o time de desenvolvimento, participam da estimativa do software. Então, quanto tempo gasta-se para fazer um cadastro de cliente para uma loja e-commerce? Quanto tempo gasta?
Ah, gasta 4 horas. Gasta só o cadastro, 4 horas. Há quanto tempo gasta fazer um pagamento eletrônico nesse e-commerce? A fazer o pagamento, eu vou integrar junto com o PagSeguro, 2 horas. Com o tempo, o cliente vai entendendo a dificuldade de se fazer as funcionalidades. Então, o cliente participando da estimativa do software, ele vai começar a deixar de ter essa visão que deixa todo mundo chateado, né? O impacto negativo das mudanças é maior conforme o projeto vai sendo desenvolvido. Vai sendo desenvolvido. Então, se eu faço alteração na definição do projeto, eu ainda estou levantando o requisito, o impacto é 1. Se eu faço na implementação, estou fazendo código, é de 1,5 a 6 vezes, então o software vai aumentar em até 6 vezes. Coloquei o software funcionar. Foi solicitada uma alteração. Essa alteração pode chegar a 100 vezes o tamanho do software. Né? Isso aqui é assim, como é que o pessoal fez isso? O pessoal usou, Ian Somerville e o Roger Pressman, os dois principais autores de engenharia de software, usaram métricas de software em diferentes projetos, até chegar nessa conclusão. Né? Então, cara, se você vai mudar de requisito, quanto mais tarde for essa mudança, maior vai ser o impacto, maior vai ser o custo da mudança, mais difícil vai ser mudar. Beleza? Só que a gente tem que aceitar mudanças. Por isso que metodologia cascata não rola. Metodologia tradicional, para a maioria dos projetos, não rola. A gente precisa de uma metodologia que suporte mudanças. E aí tem as metodologias ágeis. Beleza? Depois de escrever e colocar o programa, mitos do desenvolvedor. Depois de escrever e colocar o programa em funcionamento, nosso trabalho já era. Fiz o software, entreguei. Já era a minha função. Mentira, por quê? 75% do ciclo de vida do software é evolução. Enquanto não tiver o programa funcionando, não posso medir sua qualidade. Mentira! Por quê? Essa medição é no dia a dia. Você pode especificar tarefas de 1 hora, 2 horas. No final de 1 hora, 2 horas, você tem a medida. Tá evoluindo o desenvolvimento do meu software ou não? Não precisa esperar 1 mês para falar, não, o software está evoluindo ou não. Né? Como é que é? Aí tem uma analogia legal. Né? Você vai fazer a construção da sua casa. Não sei se o pessoal já passou por essa experiência, ou reforma da sua casa. O que acontece quando alguém vai construir ou vai reformar? O que o cara faz? O cliente, a gente faz. Você vai lá na obra o dia inteiro, se fosse possível. Mas todo dia você vai lá. Por que você vai lá todo dia? Por que você vai lá? Para ver se o pedreiro não está enrolando o serviço. O cara desenvolve melhor, termina mais rápido quando é empreitada. Então eu estou falando assim, ó, a gente vai desenvolver esse conjunto de funcionalidades. Por esse conjunto de funcionalidades, a gente vai cobrar tanto. Beleza? Eu, como cliente, vou ficar falando, nossa, os caras vão entregar para mim em 10 dias ou em 20. Cara, se o cara está cobrando um valor em cima desse conjunto de funcionalidades, quanto antes ele entregar, melhor para ele. Porque ele vai pegar um outro conjunto de funcionalidades para ser feito. Da mesma forma, numa construção civil. Ali a gente vai todo dia, visualizar, porque é palpável, né? Você consegue falar, não, pô, tinha meio muro, agora tem um muro inteiro. No software, não é tão visível assim, mas dá pra gente saber quantas funcionalidades foram implementadas. A revisão tem que ser diariamente. Aí sim a gente consegue estabelecer uma medida de evolução. Beleza? Quanto do meu software foi testado? Também dá para medir. É uma medição que dá para ser feita diariamente. Beleza? Então, só tomar alguns cuidados. A gente vai ver como medir o software diariamente também. Beleza? Mas são alguns mitos aí. A única coisa a ser entregue em um projeto bem sucedido é o programa funcionando. Não é. Treinamento pode ser entregue. Forma de instalação pode ser entregue. A documentação básica pode ser entregue. Então não é só o software também. Beleza? Então tem alguns mitos aí. E aí tem algumas coisas que a gente tem que se preocupar. Prazo é prazo. Deu um prazo, eu vou entregar o software. É verdade? Não é. Por que não é? Cara, não tem jeito. Eu vou fazer o software, cara, hoje é o deadline. Vou entregar. O software está cheio de bug, cheio de erro, não foi testado, não está completo. Qual que é o problema?
Se eu entregar um software que não foi completo ou não foi testado, qual é o problema? Oi? A má prestação de serviço em função do quê? Do atraso? Não atrasou, eu entreguei no prazo. Não, no caso do... Nossa senhora. Da sua falta de capacidade que o cliente vai falar, né? O cliente não percebeu ainda. Ué, ele vai usar. Ele vai usar. E o que ele vai descobrir? Ué, que tá com defeito. Que tá com falha, que tá com erro, que tá não sei o quê. Qual que é a impressão dele? Cara, aquilo que eu combinei, aqueles meus requisitos, não estão em conformidade. Está faltando qualidade. Essa empresa não presta. Segunda coisa, com o tempo começam a surgir erros. Qualidade no tempo é confiabilidade. Então o cliente passa a não ter tanta confiabilidade. 2 critérios essenciais para a gente manter a fidelização: qualidade e confiabilidade. Né? Então, cara, não tá no prazo, negocia. Não consegue negociar por causa do contrato? Arca com as multas, mas entrega só quando o negócio tiver a aceitação mínima de qualidade. Beleza? Uma outra coisa é isso aí, né? Sempre ouço o mercado. Cara, se eu chegar e falar para você, faz um software para mim, faz um site para mim. Você chega e fala, vou fazer em ASP. E por que você vai fazer em ASP? Porque eu conheço ASP. Então você esquece essa parte de TI. O que o mercado está usando? Vou fazer ASP com Access. Não sei se o pessoal está entendendo o que eu estou falando. Né? Mas ASP é uma linguagem, a primeira linguagem para desenvolvimento web da Microsoft, deixou de existir, ou era para deixar de existir, em 2002, porém ainda continua funcionando. Por quê? Porque tem sites legados, sites que precisam continuar rodando. Então a partir de 2002 não existe mais ASP e Access. Né? Qual que é o problema do Access? Por que vocês fazem Access? Por quê? Qual que é o problema do Access? Não, mas ele roda em qualquer lugar, né? Ele roda no Linux. Porque eu preciso só do driver. Ele não é seguro por quê? Mas se eu for senha? Por quê? Se o banco de dados tem senha, eu preciso da senha para colocar informação lá, não preciso? Se alguém descobrir a senha, pode descobrir a senha do meu computador, pode descobrir a senha de qualquer coisa. Por que ele não é seguro? Você está vendo bem, você está vendo bem. Ele não é seguro mesmo. Ele tem senha? Tem senha. Você vai lá e põe uma senha forte. Beleza? Não sei se o pessoal já descobriu como é que quebra a senha do Access. Você vai lá, abre o Access em XML, troca um negocinho para falar, você tem senha ou não? Troca de 1 para 0 e salva. Pronto, já não tem mais senha. Então quebrar a senha de um Access é extremamente fácil. Você pode fazer desse jeito, ou você pode fazer por brute force. Se você fizer por brute force, dá 1 minuto mais ou menos ali, que acabou. Você quebrou a senha. Então o Access não é seguro. Eu até falo em aula de programação que a gente tem um ataque, eu acho que eu comentei, que é o ataque de injeção SQL. Com esse tipo de ataque eu consigo dropar o seu banco de dados. Chegou a ver, não? Consigo dropar o seu banco de dados. No Access eu nem preciso. Por quê? Porque um banco de dados Access na internet é um ponto MDB, é um ponto ACCDB. O que eu faço? Eu vou lá e faço o download do banco. Trabalho ele localmente. Por que eu vou invadir o banco? Seria um Access. Faz o download, quebra a senha dele local, pronto. Ninguém vai detectar. Então o Access é vulnerável nesse sentido. Né? Só por causa da segurança? Ou tem mais coisa? É um site. Então eu estou usando ASP com Access. Qual que é uma outra coisa que eu preciso num site? O que eu espero que um site tenha? Muitos acessos. O Access suporta múltiplos acessos? Suporta. Pela Microsoft ela coloca que suporta até 255 usuários simultâneos.